Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso completo de Python, o curso que está baseado aí no livro Curso Intensivo de Python, lançado pela Novatec, de Eric Metz. Está na descrição aí do vídeo, tá? Tanto o livro quanto outras sugestões de leitura e sugestões também de cursos que vocês queiram fazer. Peço também que quem não é inscrito se inscreva, dê o seu like, compartilhe e deixe o sininho ativado aí para ficar sabendo de todas as novidades aí do nosso canal, tá? E sempre que sair uma aula nova, vocês vão saber. Beleza. Nessa aula, né, nós vamos começar a falar aqui, nós vamos falar, na verdade, sobre manipulação de arquivos, né? Então eu tenho um arquivo .txt aqui no meu diretório do meu projeto, tá? Então esse arquivo txt está no mesmo diretório onde está o meu programinha abrindo underline arquivos.py que eu já criei, tá? E aqui eu vou começar a manipular esse arquivo, tá? Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero ler o que tem dentro dele. Beleza. Eu vou criar uma variável chamada arquivo, tá? E essa variável vai receber esse texto, esse arquivo aberto, tá? Então eu vou usar a função open, e aí eu passo o nome do arquivo como uma string, e aqui eu passo o modo em que eu quero abrir esse arquivo, tá? R de read, como uma string também, né? R de read, de leitura, né? Aqui embaixo eu começo a manipular esse arquivo, tá? Então eu vou criar um for para ler linha a linha desse arquivo. E aqui eu vou printar as linhas na tela, tá? Beleza. O que eu tenho que fazer? Eu acabei de usar o arquivo, ele está aberto, eu preciso fechar esse arquivo, tá? Basta utilizar arquivo.close para poder fechar. Beleza. Vamos executar e ver o que acontece. Ele imprimiu o texto que está lá no arquivo. Olá, tudo bem? Eu sou Jefferson Lobato e estou estudando Python. Tá, vamos fazer algumas considerações. Então a gente percebe que a partir do momento que eu jogo esse arquivo para dentro da variável arquivo, eu posso utilizar os métodos correspondentes ali a, a, esse, a essa função open aqui, né? Ó, veja bem, eu posso utilizar o write, né, para escrever, o close para fechar o arquivo, entre outros, tá? Outra coisa que eu devo considerar também, todas as vezes que eu vou abrir um arquivo, né, que eu abro um arquivo para trabalhar com ele, eu preciso fechar esse arquivo depois que eu utilizo esse arquivo, tá? Porque senão pode dar problema de a gente não conseguir abrir com outro programa ou fazer alguma coisa do tipo. Então é interessante que sempre feche o arquivo. Agora, qual é o problema de eu fazer isso? De eu deixar para fechar o arquivo sempre no final do programa aqui? O problema é que muitas vezes, né, pode acontecer de repente, do programa encerrar antes de chegar na instrução para fechar o arquivo, tá? Então existe um outro modo de fazer a mesma coisa, mas um modo um pouco mais inteligente, né? A gente vai utilizar aqui a palavra reservada with, tá? Então, with, e aí eu jogo aqui a função open, do jeito que estava lá, nome do arquivo. Posso jogar aqui o modo R, mas nesse caso aqui eu não vou jogar não, tá? Até porque quando a gente passa dessa maneira, o R ele é passado por padrão, tá? Então quando a gente passa dessa maneira, a função open ela passa o modo leitura por padrão. Então esse arquivo vai abrir somente em modo leitura, tá? E aí eu faço assim, ó, as arquivo. Então eu vou abrir com a função open como arquivo, tá? Eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou jogando esse arquivo aberto para dentro da variável. O que muda aqui? Que apenas essa linha de instrução já é o suficiente para abrir o arquivo e fechar o arquivo quando eu terminar de utilizar. Basta eu
fazer de forma indentada. Então eu vou indentar aqui. E aí eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. E funcionou da mesma maneira. Perceba o seguinte, eu não fechei o arquivo, tá? Mas a função width, ou melhor, o width, né? A instrução width, ele fechou para mim, tá? Quando eu terminei aqui de utilizar, ele já fechou. Então isso é uma maneira de a gente utilizar essa função open de uma forma um pouco mais inteligente ali, para a gente não correr o risco de deixar esse arquivo aberto após a execução do programa, tá? Então veja bem, outra coisa que nós temos que considerar. Aqui eu estou passando o nome do arquivo, apenas o nome, porque esse arquivo está no mesmo diretório em que o programa está sendo executado. Caso esse programa estivesse sendo executado aqui, certo? E esse arquivo não estivesse no mesmo diretório, eu teria que passar o caminho completo dele. Eu poderia, por exemplo, jogar dentro de uma variável, né? Poderia jogar aqui, ó, caminho, e aqui o caminho completo em forma de string, né? O caminho completo, né? No caso do Windows, C, dois pontos, e por aí vai. O caminho completo dele. E aí eu jogaria aqui dentro do open a variável caminho, que eu armazenei o caminho completo dele. Tá? Nesse caso aqui não preciso fazer isso, já que ele está no mesmo diretório, tá? que o meu programinha. Beleza. Agora existem outras formas também de manipular esse arquivo. Nesse caso aqui eu estou só fazendo leitura dele, correto? E se eu quiser escrever alguma coisa nesse arquivo, é possível? Então vamos lá. Então vamos testar aqui. Bem, lembre que nós temos um texto. Vamos abrir ele aqui do lado, né? Nós temos um texto nele aqui, ó. Olá, tudo bem? Eu sou o Jefferson Lobato e estou estudando Python. Beleza. O que acontece se eu abrir em modo de escrita com o Wzinho, W de write, né? Então, quando eu quero abrir em modo de escrita, eu abro com um W de write. O que vai acontecer aqui? Vamos lá. Eu vou jogar para dentro desse arquivo algum texto, tá? Então, primeiro que eu tenho que fazer, eu chamo a variável arquivo, que é essa variável aqui onde o arquivo aberto está armazenado, né? O arquivo texto está armazenado. E aí eu vou utilizar o método write, tá? E dentro desse método aqui, eu vou passar como argumento a string que eu quero jogar para dentro do arquivo, tá? Então, olá mundo. Pronto. E agora eu vou executar. Perceba que aqui não apareceu nada no terminal porque eu não mandei printar nada na tela, apenas escrever no arquivo. Vamos ver o que aconteceu aqui no nosso arquivo? Beleza, olha o que aconteceu. Ele escreveu no arquivo Olá Mundo. Porém, ele apagou todo o texto que estava aqui dentro. Isso acontece porque quando eu utilizo o modo W, que é o modo de escrita, ele procura pelo arquivo. Caso esse arquivo não exista, ele vai criar o arquivo e vai escrever o que eu quero escrever dentro desse arquivo. O problema é que toda vez que eu fizer isso, ele vai apagar o que está dentro do arquivo e escrever o texto novo, a string nova ali. E se eu quisesse, toda vez que eu abrir meu programa, escrever alguma coisa, ao invés de simplesmente apagar, se eu quisesse ir concatenando, ou seja, a cada execução do programa eu escrevesse uma linha aqui, tá? Simples. Basta utilizar o modo A, tá? Esse modo aqui ele vai me permitir concatenar as strings com as strings que já existem lá. Então, por exemplo, já existe o Olá Mundo lá, certo? Continuo utilizando o mesmo modo aqui, o write. E aí, eu vou escrever outra coisa aqui. Vou escrever tudo bem. Vou pular a linha, né? Para não ficar tudo colado lá. Tudo bem. Vou executar. Ao executar, eu olho lá e está aqui, ó.
Olá, tudo bem? Tirar esse, tirar essa quebra de linha aqui para ver o que acontece. Vamos lá. Olá, tudo bem? É, meu nome, meu nome é Jefferson Lobato. Vamos vir aqui no texto. Olha, ele concatenou aqui, era o caso de a gente ter pulado linha mesmo, tá? Tá, vou fazer de novo. Vou usar o W. Ó, veja bem, eu troquei o A pelo W e vou fazer de novo. Ó. Olá. Olá, mundo. Ele não reconheceu ali os acentos, né? Agora perceba que ele apagou o que tinha lá dentro e escreveu Olá Mundo, porque eu usei o W, tá? Bacana, né? Então vamos supor que eu queira receber dados do usuário e gravar esses dados num arquivo de texto comum. Como que eu posso fazer isso? Então muito simples, tá? Eu vou abrir em modo de concatenação, vou pular a linha aqui e aqui antes desse arquivo .write eu vou colocar uma variável chamada texto e essa variável vai receber um texto do usuário, tá? Input o que deseja gravar, escrever, né, no seu diário. Digite. E aqui dentro, no lugar do texto, né, no lugar dessa string, eu vou colocar a variável que possui o valor da string digitada pelo usuário, tá? Para ficar melhor ainda, eu vou tornar isso aqui um loop infinito que eu posso sair a hora que eu quiser, tá? Então eu vou botar isso aqui dentro de um while. Vou criar uma variável aqui, continuar, que vai receber uma string vazia. E vou botar dentro de um while. Nós já vimos todas essas formas de se utilizar aqui os loops e tal. Então, caso você tenha alguma dúvida, pode olhar nas aulas anteriores. O link da aula anterior tá na descrição. Você vai poder ir voltando de aula em aula até chegar na aula que você deseja. Ou você pode simplesmente abrir a playlist do curso e poder escolher a aula e assistir a aula que você está com mais dúvida, tá? Então, nós já aprendemos a fazer isso, eu não vou abordar como fazer isso aqui, tá? Eu só vou fazer. Beleza, então while true, na verdade, né? Beleza. E aqui, eu vou chamar de texto, na verdade, né? Beleza. E aqui eu vou colocar uma verificação, né? If texto igual a... Aí é que eu vou fazer aquele esqueminha, né? Do lower. For igual a string. A string n minúsculo, ele vai executar break. Se não, aí sim ele vai executar, aí ele vai escrever o texto no arquivo. Beleza. E aqui, olha, a gente vê mais uma vez a importância de a gente utilizar essa instrução with aqui, porque se a gente
não tivesse utilizando a instrução with, a gente vai ter que fechar, nós teríamos que fechar o arquivo, né? O arquivo que está aqui, né? Esse arquivo aqui. E aí eu não poderia utilizar dessa maneira aqui, ó, a instrução break, porque provavelmente a instrução para fechar o arquivo ia estar depois dela. E aí eu ia sair da instrução sem fechar, tá? Então beleza. E aqui eu vou escrever aqui um textinho, né? Print. Caso queira parar a execução, não, é isso mesmo, print. Vou fazer essa verificação antes, então. Print. Deseja continuar? Aí eu vou botar aqui um S barra N, né? E a pessoa digita ali o S ou o N, de sim ou não, beleza. E aí eu vou jogar essa instrução lá para cima. A instrução if aqui eu vou jogar lá para cima. Então, se ele disser não quer continuar, ele vai sair, beleza. E se ele disser sim, ele vai executar isso aqui. E aí a gente faz aqui a nossa indentação. Beleza. Deixa eu abrir um pouco mais isso aqui para a gente ver como é que está o código. Bem simples, né? Então ele começa com uma variável aqui, inicializa uma variável com uma string vazia, tá? E aí ele cria um loop de repetição, um loop infinito, porque o while, enquanto for verdadeiro, né? Então sempre vai ser verdadeiro. Ele vai, no início da repetição, ele vai printar, deseja continuar, S ou N, né? Se o usuário digitar que sim, ele não vai cair nessa condição aqui, ó. Né? Se ele digitar qualquer outra coisa diferente de N, né? Se ele digitar N, maiúsculo ou minúsculo, né? Nosso texto vai passar a ser minúsculo por causa da instrução, por causa do método lower, e aí ele vai comparar com N minúsculo, ele vai ver que essa condição é verdadeira e vai executar o break para sair da instrução. Caso contrário, né, se ele não cair nessa condição aqui, ele vai vir para o else. No else, ele vai executar aqui, ele vai executar aqui a instrução with, né, com a função open, abrindo o arquivo em modo de concatenação, e aí ele vai pedir ao usuário o que ele deseja escrever no diário dele lá e tal, e digite. Beleza. Logo após ele vai jogar esse texto para dentro do arquivo. E aí ele volta para o início da repetição, onde ele pergunta se deseja continuar. Então vamos executar e ver o que acontece. Tá? Antes eu vou apagar esse Olá Mundo aqui do arquivo. Então o arquivo está vazio, tá? E eu vou executar. Beleza. Deseja continuar? Ó, aqui eu dei um mole aqui, eu errei uma coisinha aqui. Eu deveria fazer isso aqui, ó. Aqui deveria ser um input, né, o texto. Input. E aí sim, deseja continuar? Ele vai esperar aqui que eu digite sim ou não. Então aqui, por exemplo, eu não preciso usar a variável texto, eu posso usar outra variável, né? Posso usar texto também, não tem problema. Então eu vou usar aqui diário. Agora sim, beleza. Deseja continuar? Então S de sim. O que deseja escrever no seu diário?
Olá, mundo. Beleza. Eu dou um Enter. Deseja continuar? Sim. O que deseja escrever no seu diário? Só um detalhe, que ele vai ficar concatenado sem pular linha, quer ver? Meu nome, sem acento, tá? Eu não vou usar acento. Jefferson Lobato. Ó, se a gente olhar aqui, ele deve estar concatenando sem pular linha. Óbvio, não é verdade, viu? Então o que a gente pode fazer aqui para melhorar isso? Tá? Eu posso colocar antes da variável diário a string para pular linha e concatenar com o diário. E agora eu vou executar novamente. Deseja continuar? Sim. O que deseja escrever no seu diário? Digite. Olá, mundo. Sim. Meu nome é Jefferson Lobato. Sim. Eu estou estudando Python e estou gostando bastante. Deseja continuar? Um Nzinho aqui. Vou botar um N maiúsculo para a gente ver que ele vai converter para minúsculo e vai sair da instrução. Pronto. Encerrou a instrução. Encerrou o programa. E agora nós podemos abrir aqui o texto e ver que tudo foi escrito aqui no nosso arquivinho de texto. Ó. Isso aqui foi a execução anterior, que eu não tinha pulado linha. E depois ele veio, olá mundo, aí pulou linha, meu nome é Jefferson Lobato, pulou linha, eu estou estudando Python, estou gostando bastante. É isso aí, pessoal. Então, é bem simples, né? A gente criou aqui um programinha simples, mas que faz que te permite aí escrever em um arquivo de texto e fica armazenado lá o que você escreve, tá? Não acontece aquela situação de você fechar o programa e perder os dados que você escreveu lá, tá? E você pode também utilizar o programinha para pode modificar o programinha aqui para poder ler o texto desse arquivo. Então, assim, isso é bacana, tá? Beleza, pessoal. Na próxima aula, nós vamos aprender a tratar exceções. Vai ser uma aula mais rápida, tá? Eu não vou me alongar muito na próxima aula. Vai ser uma aula bem simples, bem rápida ali, mas é importante aprender isso aí. E depois, na aula seguinte, nós vamos aprender a mexer com banco de dados aí. Claro, eu não vou ensinar banco de dados, tá? É muito importante que você tenha isso em mente. Existem bancos de dados variados e é importante que você aprenda, né, a linguagem que é utilizada ali para fazer as requisições de banco de dados. Então eu vou dar um exemplo aqui de banco de dados que você pode utilizar. Vai ser uma instrução rápida e não vou ficar me estendendo muito não, tá? E aí o ideal é que eu te direcionar para você poder buscar mais a fundo, entrar mais no assunto ali, caso você se interesse. Beleza, pessoal, espero que tenham gostado. Fiquem todos na paz e até a próxima.